Então, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. Convido a igreja a estar se colocando de pé nesse momento. Vamos estar orando. A palavra de Deus diz que a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Então, mais uma vez, eu convido você a elevar o seu pensamento até o trono da graça, ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, pois Ele é poderoso. Oremos. Ó Deus de infinita bondade, nós estamos aqui, ó Pai, dando graças a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito para o teu povo. A prece passa daqueles que virão para a tua casa, Senhor, que possamos estar sempre firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, Senhor, sabendo que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho é igual em Ti. Toma cada pessoa que adentrou aqui neste momento, Senhor, e possamos entender a tua palavra segundo o teu querer, Pai. Que teu Espírito Santo reine em nossa vida, Pai, pois nós somos templo dele e te agradecemos por tudo. Essa oração que eu te faço. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém. Queria pedir agora a igreja a se sentar, porque a música que nós vamos cantar é uma música que a igreja ainda não conhece. Se você conhecer, te convido a estar louvando juntamente conosco. Amém? O nome da música é Me Atraiu. Thank you.
12, depois do 20 a 24. Dos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos.
ao Senhor? A boca de cada não se levantam para dizer que Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Os gênios se abalam, estamos segurando. Você vai parar? A boca se abre. E vendemos 50 quentinha, tocabilizando, né? Seria R$800, mas
5:7, porque alguns irmãos ou pessoas que contribuíram comprando o almoço não quiseram troco de R$2, de R$1 ou de R$4, e acabou gerando R$807. Então, que Deus poderosamente esteja abençoando você por essa disposição de ser cooperador na obra do Senhor. Na quarta-feira, nós falamos sobre a importância da cooperação. E é interessante demais nós estarmos focando. Perdão, na quarta-feira passada, na quarta-feira falamos sobre João Batista, arrependimento, mas na quarta-feira, se você passou a outra, nós falamos sobre a perspectiva da cooperação. Então, louva a Deus pela vida dos irmãos, louva a Deus pelo engajamento. Irmão Moreno bateu um recorde. O Moreno veio com 16 quentinhos, hein, irmão? Devia levar uma de graça, né, irmão? Lembra disso? Nem deu tanta leva de graça. Então Deus abençoe a vida do irmão Moreno. E, queridos, nós provavelmente no mês de abril estaremos realizando outro almoço, mas nós estaremos realizando depois da semana chamada Semana Santa. Eu até pensei se fizesse uma fechada no domingo. Eu tenho certeza absoluta que católico ia comprar, espírita, protestante, né? Porque tem aquele negócio. Se você chamar que também como, eu não tenho isso, não tem esse problema. Mas provavelmente vamos ter dificuldade para isso. Então, o nosso almoço do mês de abril vai estar acontecendo no último domingo. Seria dia 30, é isso? Então seria no quarto domingo, são 5 domingos a abril, não é isso? Então no quarto domingo nós estaremos realizando mais um almoço. Então nós vamos pensar num cardápio que seja extremamente acessível para todo mundo, né? Já falaram em mocotó, feijoada, em baiana, porque senão não passa mal para a barriga. Então isso é complicado. Mas então nós vamos focar no terceiro almoço cooperativo, né, de cooperação para a campanha de missões, mas também para o Jubileu de Ouro da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. É o nosso período de dízimos e de ofertas na casa do Senhor. É um texto conhecido, onde esse texto foca sobre a cooperação e a visão de cooperação como sendo Deus aquele que vai suprir as nossas necessidades. Livro de Gênesis, no capítulo de número 14, eu quero ler com você a partir do versículo 18. Certa ocasião, um irmão, ele virou-se e me fez a seguinte pergunta: pastor, eu queria que o senhor me mostrasse na Bíblia, em especial no Novo Testamento, que dízimo não é uma visão neotestamentária. Porque você vai encontrar, pastor, a perspectiva de dízimo quando fala a respeito de Arão, da instituição. A Bíblia mostra o contrário. O dízimo, ofertar na casa do Senhor, é algo que no Novo Testamento ele não tem a preocupação de destacar tanto. Por quê? Porque é algo que é extremamente explícito da palavra de Deus. Presta bem atenção nesse texto. Versículo 18: Melquisedeque, rei de Salém, o rei da paz, trouxe pão e vinho. Era Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do El Elyon, o Deus que habita no céu. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus El Elyon, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o El Elyon, o Deus Altíssimo, que entregou seus adversários na tua
do dízimo. E quando eu li esse texto para ele, eu fiz agora uma pergunta a ele. Jesus era sacerdote, segundo a perspectiva faraônica. Ele falou assim: não, Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu fiz a segunda pergunta a ele. Então, se Jesus era sacerdote segundo Melquisedeque, quem foi o primeiro que deu o dízimo? Foi Abraão. E deu a quem? A Melquisedeque. Então, o dízimo é algo neotestamentário. Porque a nossa aliança hoje está em Abraão? Não, mas está em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de dizimar, o que eu gostaria que você entendesse que dízimo é uma ordenança deixada pelo Senhor. Cada um contribua segundo estiver proposto, trazer todos os dízimos à casa do tesouro e outras coisas mais, quando a palavra de Deus está com o próprio Jesus, em Lucas capítulo de número 9, quando ele estava olhando ali, o pessoal trazendo os dízimos, trazendo as primícias, as ofertas vóticas, e assim sucessivamente, ele olhou uma viúva. E a Bíblia diz que Jesus, vendo todo mundo dando daquilo que lhe sobejava, ele diz o seguinte: de todos que entregaram a oferta ao Senhor, esta viúva foi a que deu de todo o coração. Quando nós entendemos que dízimo é algo que a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus nos mostra, nós vamos ter a compreensão do exercício nosso como servos fiéis na casa do Senhor. Você vê literalmente, que a própria palavra está dizendo que de tudo deu Abraão o dízimo a quem? A Melquisedeque. Há um sumo sacerdote que não sabe como ele surge, mas a palavra diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que mudando o sacerdócio, mudou também a lei. Então nós não estamos debaixo do sacerdote araônico, nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus por Melquisedeque. Então estamos vivendo um tempo de graça maravilhosa, graça estabelecida, não merecida. Então que nessa noite, irmão, nós tenhamos a compreensão da importância do exercício da nossa fidelidade em dizimar e ofertar a casa do Senhor. Eu acredito que o discurso de alguns estudiosos da palavra, quando eles focam a ideia de que dízimo não faz parte do Novo Testamento, só expressa uma coisa: a infidelidade dele na contribuição aonde? Na casa do Senhor. Você já percebeu? Quando nós queremos justificar uma coisa, nós sempre vamos achar argumentos para estarmos justificando aquilo que nós acreditamos que é importante, é correto. A filosofia vai chamar isso de sofisma. E eu não estou aqui criando um sofisma. Eu estou aqui analisando a palavra e dizendo que se Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o dízimo não surge numa perspectiva araônica. Não foi Arão que trouxe por ordem divina a ideia de dizimar ao Senhor. A Bíblia nos mostra que dízimo ao Senhor veio muito antes de estabelecer uma linha sacerdotal, porque o próprio Abraão, o grande patriarca, o pai da fé, ele deu o dízimo a um sacerdote. E Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Hebreus vai deixar isso extremamente claro para cada um de nós. Se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, eu quero convidar você, nesse momento, nós vamos cantar o hino de número 469, corajosos, um pendão real, nos entregou o rei, a vós, soldados seus, e você vai ter a oportunidade de dizimar na casa do Senhor. Antes de nós estarmos entrando propriamente na palavra ministrada pelo pastor Márcio Rodrigues, eu quero também lembrar os irmãos que a partir de segunda-feira, amanhã, começa a nossa semana de oração. Então nós vamos estar aqui das 18h30,
18h30 às 19h15. Então, amanhã, o culto de oração, da semana de oração, está sendo dirigido pelas mulheres. Então, as mulheres amanhã, junto com toda a igreja, nós estaremos aqui às 18h30 e estaremos até às 19h15, orando. Então, 45 minutos focando a importância da oração, orando pela vida da igreja, orando pela programação da igreja, orando pela sua família. Então, amanhã, às 18h30, as mulheres estarão dirigindo. Na terça-feira, às 18h30 até às 19h15, nosso irmão Vinícius está com a responsabilidade de conduzir a oração. Quarta-feira, horário normal de culto de oração de 19 horas até às 8h30, 8h20. Quinta-feira nós retornamos às 18h30 da nossa semana de oração, então na quinta-feira, sendo dirigido pelo corpo diaconal, pelos diáconos da igreja. Então eles estarão dirigindo na quinta-feira. E na sexta-feira, em vez de ter o culto de oração pela manhã, não vai ser pela manhã, vai ser à noite. Então, às 18h30 até às 19h15, o grupo de oração de sexta-feira pela manhã estará conduzindo a igreja em oração à noite. Alguma dúvida? Deu para todo mundo entender? Deu para todo mundo entender? Então, segunda-feira, as mulheres, 18h30 até 19h15. Terça-feira, irmão Vinícius, 18h30 até 19h15. Quarta-feira, culto normal. Quinta-feira, os diáconos, das 18h30 às 19h15. Sexta-feira não acontecerá pela manhã. O grupo de oração de sexta-feira pela manhã estará dirigindo à noite, das 18h30 às 19h15. Vamos orar, irmão? Não deixe de orar, não. Essa semana eu estava estudando, porque eu quero preparar um assunto que vai me dar um pouco de trabalho sobre a evangelização. E uma coisa que me chamou a atenção, eu conversando isso com a minha esposa e com a minha filha, eu falei assim, a evangelização de Jesus tinha uma tônica muito interessante. Nós aprendemos que evangelizar é ir ao homem pecador, não é isso? Correto? Claro. E de quê? Pregar. Mas quando você vê a biografia de Jesus na evangelização, pode ler, você vai entender isso. Jesus não ia aos pecadores. Os pecadores que iam a Jesus. E por que isso? E aí tem uma tônica muito importante, muito importante. A multidão ia, falava que Jesus estava ali, então a multidão ia a Jesus Cristo. E uma das coisas importantes que eu percebi é a ênfase de Jesus em orar. Jesus orava muito. E quando você pega as histórias dos grandes avivamentos, você vai perceber que é a mesma tônica que Jesus viveu, Derry Moody, Charles Finney, Jerônimo Savonarola, Jonathan Edwards e outros mais também viviam, porque as multidões iam a ele. Tem uma história sobre George Whitefield que é muito interessante. George Whitefield era o pregador dos arlídeos, das praças. Em certa ocasião ele estava pregando e um gnóstico, um agnóstico, ele começou a andar muito rápido, muito rápido. E alguém vira para aquele agnóstico e diz assim, por que essa peça toda? O agnóstico diz assim, porque eu preciso ouvir o que George Whitefield está falando. Para você não crer, ele falou, eu não creio, mas eu posso ouvir porque eu vejo ele crer. E por ele crer, isso tem me chamado a atenção para ouvir. Então as pessoas vão. Na semana de oração, não é simplesmente criar uma atividadezinha extra-eclesiástica para dizer que a igreja está fazendo alguma coisa. Não, irmão. É a importância da oração. Lembram lá, vocês querem a prova disso para vocês não acharem que é um sofisma, uma ideia defendida pelo pastor?
Igreja de Atos dos Apóstolos. Estavam todo mundo junto, tinham tudo inteiro em comum, no partir do pão e nas. E qual é a última coisa que fala no texto? Alguém lembra? Quem lembra? Pode falar, Jacobina. É isso aí. E acrescentava o Senhor, dia após dia, os que não são. Uma igreja que é uma hora, os pecadores vão querer ir a esse lugar. Então vamos fazer a unção do Espírito Santo sobre esse lugar. Só pela oração. Porque se Jesus ele salva, e o Senhor quer acrescentar. Amém? Vamos colocar em pé, vamos compartilhar nosso vídeo de oferta. Hino de número 469 do nosso canto cristão. Não domingo a nosso encontro, então vou sacudir meus braços aqui na tentativa de conduzir a cantarmos o hino de número 469. Vamos com o Senhor, corajosos. Estava maravilhoso, estava bem servido, todos contribuíram.
engrandecemos, Pai. Te agradecemos pelas ofertas aqui depositadas, por cada um, Senhor Deus, que segundo o seu coração pode contribuir. Abençoe as nossas vidas, abençoe esse ministério, esta casa, e por tudo te louvamos e te bendizemos. E fazemos isso no nome que é sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus que tem nos dado graça. Amém. Amém. Que você pode se assentar. Eu queria nesta noite convidar o pastor Márcio Rodrigues. Pastor Márcio, ele vai ser o instrumento de Deus para transmitir a palavra do Senhor para nós nessa noite. Pastor Márcio, ele já pregou, já nesse tempo aqui, acho que é a terceira vez. E eu não consegui ver duas, hoje eu vou assistir. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou ter a oportunidade de estar ouvindo Pastor Márcio. Pastor Márcio Rodrigues, ele não é conhecido na igreja, é um pregador internacional, vem de longe. Todo mundo conhece, a esposa dele, irmã Lucimar, carinha também as irmãs, né? E o cunhado, Deus abençoe a vida dos amados. Quando eu vi o pastor Márcio chegando com os irmãos, eu lembrei de uma ilustração. Tinha um pregador que ele fez um trato com a esposa. Todas as vezes que ele pegasse mal, a esposa ia comprar um ovo. Aí o que aconteceu? Ela, no final de vida já de velha, ela só trouxe 12 ovos. Aí ele falou, poxa, eu só preguei 12 vezes de forma não, porque era tanto ovos que eu precisei vender. Então eu não sei se eles estão ali para te avaliar nisso, né? Mas Deus poderosamente abençoe a sua vida, pastor Márcio. Obrigado, pastor Márcio, pelo carinho, obrigado. Louvo a Deus por esse momento. Sou grato. E enquanto eu estava ali sentado, ligado com o Senhor sobre o que iremos falar nesta noite, que é Quem Sou Eu, parte 2, é a parte 2 da mensagem que pregamos pela manhã. A parte desse cântico falou muito ao meu coração. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu reino é eterno. Amém. E ele é firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. Se não fosse esses elementos, nós não teríamos condições de permanecer na tua presença. Então, muito obrigado, Senhor, porque é a tua graça, é a tua misericórdia, o teu poder que atua em nós e através de nós. Amém. Portanto, Senhor, sustenta as nossas vidas. E hoje, ó Pai, fala ao nosso coração por intermédio da tua palavra. A oração que fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez eu quero explicar por que falar sobre esse tema. Primeiro porque ele fala muito comigo. Eu andei há alguns anos ouvindo muitas coisas. E algumas coisas até a meu respeito. E a gente vai ouvindo, e a gente acaba acreditando que nós somos aquilo que a gente está ouvindo. E a gente começa a se contestar. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, ela vai transformando e purificando a nossa identidade, porque todos nós passamos por um processo de amadurecimento, de santificação, passamos por um processo em que nós vamos, como diz a carta de Paulo aos Efésios, nos tornando a imagem do Filho de Deus. Então, falar sobre quem sou eu, numa sociedade, eu disse isso de manhã, onde a característica essencial dela é uma transformação cultural planejada.
uma transformação cultural planejada, que se alguém não for capaz de perceber isso, é bem provável que ele também não tenha nenhum poder de reação consciente diante de uma sociedade. De uma sociedade que, infelizmente, ela ignora a responsabilidade parental familiar, ela ignora a questão de ser referência, ela está introduzindo lentamente aos pais a terceirizar a educação dos seus filhos para o Estado, uma sociedade que lentamente está romantizando o adultério, uma sociedade que a cada dia que passa aceita aquilo que não é normal. Então, dentro desse processo, é bem possível que eu e você, sem perceber, estejamos perdendo a nossa identidade, a consciência absoluta de quem nós somos em Deus. Isso não pode acontecer, porque graças a Deus Ele nos deu o seu Santo Espírito para corrigir isso. E esse processo ele é histórico. Não sei se vocês lembram, eu citei isso de manhã. Por exemplo, olha a letra dessa canção. Eu vou pagar a conta do analista, para nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Era uma música cantada por um cantor chamado Cazuza há anos atrás. E olha o que ele coloca aqui nessa canção. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou. Percebe? Ele quer esquecer quem ele é. Certa feita, minha esposa, falando com uma pessoa sobre o susto que ela toma diante de algumas questões da sociedade, a pessoa disse para ela: mas você não deveria se assustar, porque isso hoje em dia é normal. Eu acho que você deveria evoluir. Disseram assim para ela. E eu, vendo que ela ficou um pouco constrangida com aquela questão, eu disse: não, mas o susto dela não foi um susto social. O susto social é preconceito, o susto dela é ontológico, é a respeito da natureza do ser. Ela sabe que esse ser não está destinado nem foi criado para esse tipo de vida. Então o susto não é só um susto social com base em um preconceito. Então, se a gente não perceber e não tentar entender o processo que nós estamos vivendo, a gente vai contender com uma sociedade que legitimou e cantou meninos e meninas de Legião Urbana. Quero me encontrar, mas não sei aonde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que não sou daqui. Olha a interpretação. Acho que gosto de São Paulo, acho que gosto de São João, gosto de São Francisco e de São Sebastião. Eu gosto de meninos e meninas. Percebe? Isso foi plantado lá atrás, para que hoje a anormalidade se tornasse a norma da sociedade. Então a gente está aqui como igreja, num espírito muito profético, mas muito temente a Deus sobre aquilo que vamos pregar nesta noite, justamente para dizer, não só para nós aqui, mas para as pessoas que estão ouvindo, que nós não podemos perder o senso de que nós somos. Não devemos perder a nossa identidade. Isso não é possível se eu me permitir perguntar quem eu sou. E essa pergunta que eu gostaria que você fizesse: por que eu citei música? Me permitam me delongar mais um pouco nessa introdução. Por que eu citei a música? Porque a música é um elemento poderoso para criar mentalidade, gerar mentalidade nas pessoas. Sinto alguém muito mais sábio que eu
muito mais sábio que eu, que foi Platão, ele diz o seguinte, que a música era um elemento fundamental para a educação. E ele ainda disse mais, em seu livro A República, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Eu conheço um Estado pela música que os seus governantes dão ao povo. Digo mais, Václav Havel, ex-presidente da Tchecoslováquia, ele diz o seguinte, quer saber o futuro da humanidade? Ouça a música que eles estão cantando. Lá atrás, cantaram tanta coisa que se tornou mentalidade social e hoje a igreja está tendo problema. E hoje nós temos um problema para afirmar a nossa fé. Nós estamos aqui nessa noite para afirmar a nossa fé não em base de dados sociais, com base na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de João capítulo 1, verso 19. João capítulo 1, verso 19. Olha o testemunho de João, diante da pressão social, diante da pressão ideológica, narrativa. João, capítulo 1, verso 19, eu começo a ler o verso 19, vou ler aqui para os irmãos acompanharem. Diz assim, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem, quem és tu? A preocupação dos judeus era saber quem era João. E na continuidade do versículo ele vai dizer, ele confessou, e não negou, e declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram, então quem você é? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de ser você próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Era normal naquela época aparecer profetas e messias. Era normal naquela época aparecer algum com perturbação mental dizendo que era um profeta. E eles olham um homem que vai para o deserto se alimentar de mel, um homem que se veste com peles de animais, está lá pregando no deserto, opa, apareceu mais um que não está levando bem. E eles enviam lá pessoas para saber quem era João. E vocês percebem que João não se confunde em momento algum sobre quem ele é. E nesse texto de João existem princípios espirituais para nós, para a gente nunca perder a nossa identidade e não se confundir. A pressão em que João estava passando era muito grande. Era quase que o mesmo contexto do que nós estamos vivendo. Uma romantização do pecado, uma romantização do adultério, violência, desgoverno, crise política, crise econômica. Era quase o mesmo ambiente que nós estamos vivendo. E João, quando ele dá o seu testemunho, ele deixa para nós dois motivos que são importantes para a gente levar para casa e começar a pensar sobre quem nós somos. O primeiro deles é: a nossa identidade não se define pelo que imagina que nós somos. A nossa identidade não se define pelo que imaginam que nós somos. Lembra uma pergunta? Tu és o Cristo?
tu és o profeta, queriam que ele confessasse somente para dizer, esse aí é mais um louco, esse aí é mais um que apareceu se dizendo ser o Messias. Não, a nossa identidade jamais vai se definir pelo que imaginam que nós somos. Nós precisamos ter certeza de quem nós somos. E o outro princípio que eu percebo aqui, a nossa identidade se define pela certeza de quem nós não somos. Esse é o mais interessante. Quando perguntam a ele se ele é Cristo, ele tinha certeza, não sou Cristo. Quando perguntam a ele se ele é o profeta, não sou o profeta. Você é ele, não sou o Elias. João tinha certeza de quem ele era, pela convicção de quem ele não era. Irmãos, isso está sendo uma confusão na sociedade de hoje. Ou vocês não imaginam que nós estamos em uma sociedade cujo slogan é: você pode ser o que você quiser ser. Então a pessoa imagina que é algo, e a partir da sua imaginação ou da imaginação do outro, a pessoa precisa se tornar aquilo que o outro quer que ela seja. Então, quando eu vejo o testemunho desse homem, eu aprendo esses princípios espirituais para a minha vida. E essa música, eu cito mais uma vez esse texto: eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Esse estado de inadequação não pode fazer parte da nossa vida como cristãos. E nós precisamos espalhar essa boa notícia para as pessoas que estão no mundo, para que elas corrijam a sua identidade enquanto é tempo. Porque ainda há tempo para a transformação, há tempo para a conversão. O Espírito Santo ainda não foi retirado da terra. Deus ainda está salvando e transformando pessoas. E eu aprendo isso a partir de experiências do Antigo Testamento. Uma experiência do Antigo Testamento que me faz pensar muito sobre isso é a experiência de Josué e Caleb. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Números capítulo 13, verso 27. Números capítulo 13, verso 27. E eu gostaria muito que você saísse daqui com essa mensagem, primeiro funcionando para nós, e depois para as pessoas que estão próximas de nós. Números 13, 27. Moisés manda 12 espias, para poder investigar a terra de Canaã, e eles voltam com um relatório negativo a respeito do que eles viram. Então o texto começa a dizer assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra na qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também temos descendentes de Aná, os amalequitas vivem no Negev, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Um povo que estava cativo no Egito, um povo que estava vivendo um trabalho forçado, um povo que tinha sido escravizado, um povo que foi arrancado com mão forte, Deus fazendo sinais e prodígios naquele lugar, agora está perdendo a sua identidade de povo, está se permitindo confundir. E eles agora estão olhando para um outro povo que era bem menos poderoso do que o povo do Egito, e agora eles estão olhando o quê?
Queridos, na minha vida e na vida dos irmãos há um fenômeno chamado resiliência, a capacidade de superar e suportar sofrimentos. Sabe por que isso? Não é por conta da nossa destreza, da nossa magnitude, é por conta de Deus e das suas promessas. E o povo que estava no Egito, por um momento, ele esqueceu disso. E Deus já havia dito: olha, eu não escolhi vocês porque são mais numerosos, eu não escolhi vocês porque vocês são um povo mais bonito, eu escolhi por conta da minha palavra, do meu compromisso com a minha palavra. Então, quando eu olho para esse texto e vejo a postura de Caleb, eu posso retirar da vida deste homem elementos que vão me fazer viver melhor neste tempo. Eu posso retirar exemplos, testemunhos, comportamentos deste homem que não viveu uma época tão diferente da nossa. Vocês viram que aqui o discurso dos espias gerou na população medo, insegurança, pavor, perturbação. E nós estamos diante de uma sociedade que tem medo, vive sob pressão, adolescentes que precisam aprender o dialeto do outro na escola, porque senão não se inserem no grupo. E os adolescentes crentes estão sofrendo, porque lá na escola você tem que falar as mesmas palavras, os mesmos palavrões, senão você não é aceito. E é uma dificuldade para esses meninos, para essas meninas. É uma sociedade que a todo instante exerce pressão sobre nós. Mas eu vejo na postura de Caleb esses elementos, versículo capítulo 14 de Números. Capítulo 14, verso 1 e 2. Olha o que está acontecendo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão. Toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Vocês lembram que o que falamos pela manhã? Jesus a todo instante tinha advertido os discípulos que eles permanecessem em Jerusalém. Mas Jesus encontra alguém saindo para Emaús, dois discípulos. Eles saem do centro e vão para a periferia, para ficar no centro, até que voltam a ser revestidos de poder. Aqui agora você está vendo gente que só porque perdeu a percepção de quem ele é e do Deus que ele segue, ele está dizendo: melhor é morrer lá. Melhor é morrer no Egito. E isso é só fruto de quem perde a percepção de quem é e de quem Deus é. Quer retornar. Mas nós, filhos de Deus, não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Sabe por quê? A palavra de Deus vai esculpindo neste homem chamado Caleb uma postura por causa de um fato. O senso de missão define a identidade dele. Caleb sabia que Deus tinha falado que eles iriam se apropriar daquela terra, que o povo iria avançar. Então ele sabia que ele tinha uma missão, porque ele foi discípulo de Moisés junto com Josué. Isso é importante, discipulado. E ele desenvolve em seu coração o senso de missão. Hoje eu vi, tem um tema sobre isso, né? Então, ter consciência do senso da nossa missão, ter consciência da nossa missão, vai gerando em nós uma identidade, que ela não pode ser confundida. Outro quesito que eu aprendo com o Caleb, não só o senso de missão, mas também que o senso de missão molda o caráter dele. Ele chegou e aqueles homens dando um diagnóstico mentiroso daquilo que eles viram, ele fez falar para o povo: não, a verdade é o seguinte, a terra é boa e nós podemos sim conquistar. Então, era um homem íntegro, que era fiel aos princípios de Deus, porque ele obedecia à lei de Moisés.
Então, esse senso de missão, além de definir a minha identidade, esse senso de missão também molda o meu caráter. Porque eu sou um cidadão que eu sei que não tem uma Canaã hoje terrestre para mim, mas tem uma Canaã celestial para onde eu vou. E se eu me comportar inadequadamente, eu não posso ser um cidadão e vou para essa Canaã celestial. Porque nessa Canaã celestial não vai entrar alguém que não teve um novo nascimento. E se eu tenho um novo nascimento, meu comportamento, as minhas práticas são outras. Então, é muito importante a gente levar isso para a nossa consciência e para o nosso coração nesta noite. Esse exemplo de Caleb, outro exemplo de Caleb que eu vejo aqui, que o senso de missão reanima o espírito dele. Quantas pessoas ficam desanimadas na caminhada? Ah, mas está difícil. Ah, mas está difícil. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não temo o perigo, eu não temo os desafios, eu procuro estar sempre em atividade. Não dá para dar atividade aqui, eu estou em atividade ali, não dá para entrar em atividade lá, eu estou em atividade no meu trabalho. Aonde eu estou, eu quero falar de Jesus, eu quero induzir as pessoas a conhecerem Jesus. Eu estou lá quebrando pedra, passando perigo naquelas crianças. Mas estamos ali, fortes, firmes, porque nós sabemos a responsabilidade que nós temos de fazer com que outros venham herdar também essa Canaã celestial. E nós não podemos ficar com o nosso espírito desanimado, abatido. Temos que ter, há momentos que a gente fica assim, abatido, há momentos que a gente se sente mal, isso é normal, é natural, somos seres humanos. Agora, permanecer assim não podemos, porque Jesus, quando vai lá no Getsemane, o lugar de amassar uva, quando a uva está sendo amassada pela pressão que ela é exercida sobre ele, sobre o senso da missão que ele tinha. O pastor falou sobre isso, que ele chegou a suar sangue. Tem um momento que ele fala, a minha alma está angustiada até a morte. Mas quando chega no final, é como se chega disso. Vamos embora daqui. Observe esse texto. Ele vai para os discípulos. Vamos embora daqui. Porque ele sabia da sua missão, que a sua missão nesse momento de tristeza e de angústia não poderia se eternizar. E tem algumas pessoas que, infelizmente, por conta de alguma tristeza, algum problema, eternizam esses momentos em suas vidas. Então, além do senso de missão que reanima o meu espírito, o senso de missão define também o nosso destino. E eu vejo isso nitidamente em Números 14, 23, indo para o final. Números 14, 23. Vou ler o versículo 23 e o versículo 24. Números 14, 23 diz assim: nenhum deles chegará até a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que tratou com, olha isso, eu falei com a minha esposa hoje no sofá de casa, falei assim, ó, esse negócio aqui é muito sério. E eu nem citei o versículo para ela, para não dar spoiler. Mas olha só o que diz: ninguém que me tratou como desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito que me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Se a gente não vou usar um termo da informática aqui, se a gente não depurar aquilo que a gente está falando aqui, vai parecer aos irmãos que a gente está falando de salvação pelas obras. Vai trazer uma ideia de como se fosse mérito de Caleb o que está acontecendo. Não, a gente sabe que é graça, misericórdia. Mas o interessante aqui é o seguinte, que o senso de missão, somado à consciência de quem nós somos, gera cumprimento de promessas. Esse é o grande diferencial. Que Caleb, por conta do
seu senso de missão e da consciência de quem ele era diante de Deus e responsável pelas coisas concernentes a Deus, isso gera cumprimento das promessas de Deus. Então, não está acontecendo ali uma barganha, uma troca. É uma postura que está sendo gerada por conta de fé. E quando a gente lê Tiago está falando disso aqui. Quando o Tiago fala assim, mostre-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras ou pelo meu jeito de viver, o meu estilo de vida, te mostrarei as minhas obras. Te mostrarei a minha fé, perdão. Então a gente vai vendo que a fé, o comportamento de Caleb é uma postura de vida, e essa postura de vida gera cumprimento de promessas. Deus está falando legal, você vai entrar, é o que eu falei que você ia entrar. Mas é muito sério isso aqui. Aqueles que me trataram com desprezo não haverão. E o que me faz tratar Deus com desprezo? É quando eu perco o senso da missão e quando eu perco o senso de quem eu sou. Quando entra na minha cabeça, ou na cabeça de muitos, você que está nos ouvindo em casa, morreu, acabou. Quando entra na cabeça das pessoas que a vida termina no túmulo. Quando entra na cabeça das pessoas que não existe o material e o imaterial. No texto pela manhã, nós falamos sobre aquela experiência dos discípulos, que voltaram do caminho de Emaús e vão ter com os outros discípulos e contar a quem eles tinham visto. Depois Jesus aparece do lado deles. Paz, sem abrir porta, sem nada. Nem esse pastor Marcos. Ele nem abriu porta, ele simplesmente chegou do lado deles e diz, olha, paz seja convosco. E eles olharam, atemorizados, pensando que era um fantasma. E Jesus, olha, não dá algo para comer. Vocês estão preocupados com Jesus come com eles. Alguém que aparece num lugar que não abre porta, pede algo para comer. Isso é meio louco para a minha cabeça, meus irmãos. Isso é incompreensível. Mas só que nós estamos falando de um Deus cujo seu poder, as suas poderosas manifestações não estão no controle humano. E Jesus e o próprio Deus estavam mostrando para os discípulos o seguinte, olha, vocês estão vivendo segundo o mundo material, mas eu estou vivendo o destino espiritual da humanidade. Então, Josué, Caleb, eles tiveram essa experiência e Caleb por ter essa compreensão do senso da missão e compreensão de quem ele era, ele gera na sua vida cumprimento de promessas. Finalizando, Josué capítulo 14, verso 18. É linda a história de Caleb, irmãos. Ele chega no capítulo 14 de Josué, quando Josué já está na terra, dividindo a terra. Olha a postura desse homem. Olha o que esse homem fala. Olha a narrativa linda para nós. Josué capítulo 14, verso 10. Josué capítulo 14, verso 10. Diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Não se subestime, meu irmão. Não subestime a sua idade, sua posição social, o seu estado social. Não se subestime. Porque o que Deus tiver que fazer através da sua vida, se você tem senso de missão, se você tem senso de quem você é, vai acontecer de bom final. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão vivendo isso porque perderam essa postura. Passaram-se 45 anos
E esse homem não perdeu a noção de quem ele era. E por isso, Josué chega para ele e oferece: Hebron, agora conversei, toma posse. Que nessa noite você possa reacender na sua vida o nosso senso de missão, o senso de missão da vida cristã. Que você possa, nesta noite, reacender na sua vida quem você é. Num mundo tão conturbado, tão perturbado, tão cheio de dúvidas, que nós saibamos quem nós somos. Nós não somos aquilo que imaginam que nós somos. E nós não somos. E vamos definir aquilo que somos a partir daquilo que nós não somos. Porque hoje o mundo está assim. Quer impor a gente aquilo que nós precisamos ser. Mas nós sabemos que a nossa bússola de vida é a palavra de Deus. Finalizo com aquela ilustração. O homem encontrou um eletrodoméstico. Ele chega em casa. Ele morava em São Paulo. São Paulo, a maioria das tomadas 220. E o aparelho que ele compra é 110. Ele vai lá e liga aquele aparelho e o aparelho queima. Então, ele olha o manual e diz: produto para ser ligado somente em 110. O manual da vida de todo ser humano é a palavra de Deus. Se tentar ligar sem consultar o manual, que é a palavra de Deus, é possível que a gente perca o senso da missão e tenhamos que perder o senso de quem nós somos. Você sai daqui nesta noite confessando: eu sou uma amada filha do Deus Altíssimo. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado, pastor Márcio, por essa rica oportunidade. Deus abençoe, pastor Márcio. Nós poderemos terminar esse culto simplesmente fazendo uma pergunta: quem você é? Como o pastor Márcio estava ministrando a palavra, né? É bom muitas vezes você parar e ouvir. Eu achei interessante a colocação de João. Ele não precisou dizer que ele era um profeta, senão ele classificava como mais um profeta maluco. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante, né, no livro de Provérbios: assim como o homem se imagina, assim ele é. E é. Nessa noite nós aprendemos que, por intermédio dessa palavra, nós somos uma nova criatura, uma perspectiva de cumprir uma missão e sem a prerrogativa de perder o ideal dessa missão. E você, nessa noite, possa pegar o exemplo da resposta dada de João Batista, sendo ele profeta. Ele não precisou dizer que era profeta, ele sabia que ele era profeta. E a perspectiva do exemplo de Caleb. E uma coisa muito interessante no mundo judaico é que a identidade de uma pessoa, ela sempre vai estar no seu nome. Sempre vai estar no seu nome. Jesus nos mostrou Oséias, que é o quê? Salvação. Caleb, corajoso. Então, quando você tem a compreensão dessa perspectiva, isso é extremamente importante para a sua vida. Tanto que, quando nasce Jacó, dá-se o nome de Jacó porque ele é o suplantador. Não é 71, não. Ele é o que suplanta, é o que ele aproveita para ter benefício. Quando ele vai atravessar a val de Jaboque, Deus luta, ele diz: lutaste contra Deus e prevaleceis. Já não te chamarás mais o quê? Jacó. Porque você tem se visto como suplantador. Vai se chamar Israel, príncipe de Deus. Então, irmãos, vamos olhar, vamos entender como filhos, filhas, como o pastor usou na forma conclusiva do sermão, amados e amadas do Senhor. Nós temos uma
Eu termino esse momento ontem, junto com o pastor Fernando da CBF, da Unidade da Esperança de Rio das Ostras. Ele veio aqui, eu estava pregando na primeira de Oswaldo Cruz e à noite na terceira de Rocha Miranda. Falamos uma coisa que tem tudo a ver com o que o pastor Márcio ele utilizou na palavra introdutória. As igrejas evangélicas elas estão perdendo os seus jovens a partir do momento que eles entram na universidade, porque eles esquecem de ter eles. O professor pega a Bíblia para dar uma aula, ele não é um teólogo, mas ele é um professor, de repente, de filosofia ou de outra coisa, de outra matéria, científica, lógica, e ele joga a Bíblia no chão e diz que esse livro aqui é obsoleto, porque Adão e Eva é uma figura de linguagem. E a criança que aprendeu na escolinha sobre a criação, ele agora não é mais um criacionista. Ele agora adepta à teoria da evolução. Ele crê no Big Bang, ele crê no homem neandertal, ele crê no homem da teoria do sal, ele crê em Darwin, ele acredita no Big Bang. E ele deixa de viver essa prerrogativa. Foi o que o pastor falou, e uma coisa, eu tenho certeza que você prestou atenção, mas eu ressalto para ficar mais gravado. Quando Cazuza escreveu uma música na década de 80 para 90, a música chamada Ideologia, não é isso? E ele começa a colocar essas situações, você provavelmente hoje não vê com estranheza. Por quê? Porque acabou estando inserido em nós. Como o Cassaérgio cantava, a música, ou como outras letras de músicas da música popular brasileira, a namorada tem o quê? De namorada. Então, hoje é uma coisa que acabou adentrando o nosso subconsciente. Então você vai ver hoje ideologia de gênero, hoje você vai ver transgênero, hoje você vai ver essas coisas. Então, quando nós entendemos quem nós somos e qual é a nossa missão, nós somos filhos de Deus e fomos transformados pelo poder de Deus e denunciamos o pecado. Então, a namorada, sabe o que ela tem? Namorada. Eu não vou pagar a conta do analista para esquecer quem eu sou. Eu sou criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Suficiente Salvador, Deus concedeu ele o direito de serem o quê? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, chegando ao final do nosso culto, pastor Márcio, Deus abençoe a sua vida. Palavra boa de ouvir, palavra que nos leva a uma reflexão da realidade da missão de que somos desafiados a mostrar um mundo corrupto que Jesus Cristo salva e Jesus Cristo transforma. Vamos colocar em pé. Estamos chegando ao tempo do nosso culto. Queremos agradecer você que nos acompanhou por essa live, aos amados, aqueles que estão nos visitando, que Deus poderosamente, em Jesus, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida em Jesus Cristo. Nós vamos orar.